Olá pessoal, estamos iniciando a entrevista sobre a Lei Geral da Proteção de Dados. E para isso nós convidamos o Dr. Eduardo Gaio, que está se especializando nessa nova lei. Seja muito bem-vindo, Dr. Eduardo. E eu vou começar perguntando para você o que a gente pode fazer para ficar protegido, né, agora com essa nova lei, né? Em que situações, como que vai funcionar isso? Bom, olá, tudo bem? Eu acho que primeiramente, antes de falar sobre isso, acho necessário a gente contextualizar o motivo pelo qual a lei foi criada. Com o desenvolvimento da internet, que tem sido muito rápido durante esses anos, os países têm se adequado a isso. Houve vários escândalos aí nesses últimos anos. Eu cito dois exemplos. Em 2013 teve o escândalo de um analista de sistemas da CIA, chamado Edward Snowden, que ele falou que ele tinha um esquema de espionagem mundial, em que ele conseguiu dados de diversos países. Inclusive, um desses países foi o Brasil, e ele falou que ele tinha até dados da presidente Dilma. Isso aconteceu em 2013. E outro fato que aconteceu foi na eleição do presidente Trump, há 4 anos atrás, em que uma empresa chamada Cambridge Analytica, ela através de dados do Facebook, ela conseguiu beneficiar o Trump na sua eleição, conseguindo manipular essas pessoas para votarem a favor dele. A partir de todos esses acontecimentos, o Brasil em 2014, antes da eleição do Trump, mas após o escândalo do Edward Snowden, o Brasil publicou o Marco Civil, em que regula um pouco o processo na internet, os trâmites em si, entre uma pessoa e outra, mas ela não fala sobre dados especificamente. Assim, em 2016 foi criado na União Europeia o GDPR, que é o Regulamento Geral sobre Proteção de Dados. E ele possui quase 100 artigos, é um pouco extenso, mas em 2018 o Brasil, através do GDPR, fez a Lei Geral de Proteção de Dados, que é um pouco mais simples, mas o conteúdo é praticamente o mesmo e a ideia que passa é a mesma, que é de proteção de dados. Essa lei foi feita em 2018 e entrou em vigor agora em setembro de 2020. Teve algumas alterações ali, mas ela entrou em vigor agora. Quanto à sua pergunta, Regiane, em quais áreas de proteção esses dados eles vão funcionar, é o seguinte: o artigo 3º da lei, ele explica que a LGPD ela vai proteger qualquer operação de proteção de dados que seja realizada por uma pessoa natural ou pessoa jurídica. Essa pessoa jurídica pode ser tanto de direito público quanto de direito privado, ou seja, a administração pública ela faz parte disso também. Só que tem alguns requisitos que o artigo 3º dispõe, como essa operação tem que ser realizada no Brasil e a atividade de tratamento de dados ela tem que ter por objeto a oferta de fornecimento de bens ou serviços, ou seja, tem que ter o cunho financeiro. Legal, então quer dizer que se não tiver uma relação financeira, não vai ter a condição de proteção dos dados, é isso? Exatamente, é uma relação privada de uma pessoa para outra. Se eu passo um e-mail para uma pessoa ou meus dados, a LGPD não trata sobre isso. E ela dispõe no artigo 4º algumas exceções, como questões de segurança nacional, defesa civil, questões jornalísticas e até pesquisa também. Então não tendo esse cunho financeiro, esse cunho econômico, a LGPD não vai fazer esse tratamento de dados. E quando a gente faz a inscrição, por exemplo, num curso, em qualquer situação, eu estou ganhando um produto, um desconto, e aí eu faço meu cadastro e ali eu passo meu e-mail, passo alguns dados pessoais. Como que vai funcionar o fato de eu estar fazendo essa troca por algo que é gratuito? Né? Existe alguma diferença ou vai estar a mesma proteção? Como que funciona isso? Certo. Bom, primeiramente é bom falar que a proteção é a mesma. Em que pese seja um curso gratuito, a empresa que disponibiliza esse curso, ela tem que deixar o consumidor ciente do que será feito com os dados que será fornecido por ele.
por meio do famoso checkbox, aquele em que o consumidor só clica falando que ele concorda com os termos de uso e tal, deve estar escrito o que será feito com os dados dele, se a empresa vai utilizar os dados dele para o e-mail dele para encaminhar, fazer publicidade de novos cursos que não serão pagos, entre outras coisas. Deverá ser avisado exatamente o que será feito, deve ser avisado para o consumidor. A empresa não pode falar que vai utilizar um dado dele para fazer isso e na verdade vai fazer outra coisa. Tem até uma palavra importante, ou um termo importante, muito utilizado na LGPD, não chega a ser um princípio, mas é muito importante, que é o legítimo interesse que eles falam. Esse legítimo interesse quer dizer que ele tem que ter uma coincidência com a atividade da empresa. Ou seja, se a empresa está ofertando o curso para fazer algum tipo de serviço, para poder comercializar posteriormente, não comercializar, mas poder fazer publicidade de outros cursos para essa pessoa, ela tem que escrever isso exatamente nesse checkbox. Ou seja, o consumidor tem que ficar ciente do que ele está fazendo. Legal, é bom o pessoal ficar alerta, né, em relação a isso. Em relação a essa questão de cuidado, como que fica a condição das empresas atualmente? Porque é uma lei nova, né? O que as empresas precisam fazer para se organizar e se proteger até de um caso de processo, alguma coisa, alguma reclamação em relação ao uso indevido de dados? Certo. Bom, uma empresa ela tem diversos setores. Por exemplo, uma empresa grande, ela tem o setor do RH, o setor do financeiro, o jurídico. Essa empresa ela deve fazer com que cada setor mapeie todos os dados que receba e todos os dados que eles mandam para terceiros ou façam qualquer coisa com aqueles dados. Essa empresa deve fazer um relatório de impacto de proteção de dados, chamado RIPD. Por meio desse relatório, eles conseguem ver qualquer dados que entrem e saiam da empresa. Esse é um meio da empresa se proteger dos dados. Agora, o consumidor ele tem diversas ferramentas para si. O consumidor, acho que ele está no artigo, se eu não me engano, 18 da lei, que o consumidor ele pode solicitar para a empresa que ela informe todos os dados que possua dele. A empresa, segundo a lei, tem 15 dias para informar esses dados. Caso o consumidor não seja atendido, ele pode fazer uma reclamação junto à ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que ainda vai ser constituída. Além disso, o consumidor pode fazer reclamação no PROCON, por ser consumidor nesses casos. Legal. E me diga uma coisa, se a empresa tem uma equipe de profissionais e dentro dessa equipe alguém usa esses dados que tem acesso, né, que está tendo acesso por trabalhar nessa empresa, mas Sim. sem o consentimento da diretoria ou mesmo da gestão da empresa nesse uso indevido, como que funciona o controle da empresa em relação a esse tipo de situação? Ou como que a empresa ela se protege de um uso indevido por parte de algum membro da equipe dela? Certo. Como eu falei agora, é essencial que a empresa ela seja muito bem organizada e que faça com que todos os seus funcionários tenham consciência da importância dos dados dos consumidores. Eles fazem esse relatório de impacto de proteção de dados para que a empresa saiba, para que o diretor da empresa, por exemplo, saiba o dado de tal consumidor entrou em tal área e saiu por tal área e que passou pela mão de tal funcionário. Por meio disso, eles conseguem ver e responsabilizar o funcionário que acabou vazando essas informações. Por exemplo, se uma empresa ela coloca um código não um código de conduta, mas umas normas dentro da empresa, informando que você vai fazer isso com o dado que chegar, vai repassar para tal pessoa, vai fazer isso depois. Se o funcionário descumprir essas normas, ele será responsabilizado. Caso contrário, caso a empresa não faça esse mapeamento, seja uma bagunça, o diretor acaba se responsabilizando solidariamente com o funcionário. E tem algumas exceções, caso eles não descumpram nada, e caso seja culpa exclusiva do titular, do consumidor no caso, esse será responsabilizado pelo vazamento de dados. Como a lei é crua e faz um mês que está em vigor, a gente ainda não tem casos
como exemplos, mas se está na lei, é possível que aconteça. E você contextualizou, né, sobre a ideia de surgimento dessa lei, mas existem alguns outros casos que vocês têm conhecimento, porque sempre que tem a criação de uma nova lei tem alguns motivos, né, não é um ou outro perdido, né, tem algumas outras situações que levaram a essa criação que você tem conhecimento? Bom, como eu falei no começo do vídeo, com o avanço da internet, os países eles não estavam preparados ainda sobre ataques cibernéticos que eles chamam, né? Então o Brasil, acho que foi em 2011, teve um caso muito polêmico que foi da atriz Carolina Dickmann, em que acabou vazando um hacker invadiu o computador dela e vazou algumas fotos e vídeos íntimas dela. E isso acabou gerando a lei Carolina Dickmann, que foi publicada acho que em 2018, e essa lei introduziu um artigo no Código Penal que trata sobre a invasão de dispositivo informativo, e condenando quem por meio de algum hacker acaba invadindo e pegando dados de outra pessoa. O Brasil só teve essa lei, por enquanto, até a Lei Geral de Proteção de Dados. Na Lei Geral de Proteção de Dados, ela não tem um cunho criminal ainda. Por meio da ANPD, que é a Agência Nacional de Proteção de Dados, que será feita no ano que vem, serão constituídas algumas penalidades e sanções administrativas para as empresas que acabam vazando dados. Mas teve um caso, nesse 1 mês de vigência da lei, que repercutiu um pouco no Brasil, que de uma empresa em que o consumidor foi nessa empresa comprar artigos de telhado para uma casa que ele estava construindo, e essa empresa acabou sabendo que ele estava construindo uma casa e acabou repassando os dados dele para outras empresas do ramo, como a empresa que lida com forro do imóvel, com janelas, com materiais de construção. E esse consumidor, depois que ele efetuou a compra do telhado nessa empresa, acabou recebendo até pelo WhatsApp diversas publicidades dessas outras empresas, ficando evidente que a empresa de telhado acabou repassando para ele esses dados. Então isso acabou gerando uma indenização por danos morais a ele. É um caso que foi, acho que há 3 ou 2 semanas atrás, e repercutiu um pouco. Acredito que ainda vai ter muita coisa a respeito disso, até mais sanções até criminais, vão ser feitas novas leis com certeza, e sempre em prol da pessoa que acaba tendo seus dados vazados. Muito interessante, importante, né? A sociedade inteira está ciente disso, até para ter um autocuidado, né? E cuidar dos dados dos outros também. Com certeza. Infelizmente a gente vai parar por aqui hoje, mas eu quero deixar avisado para todo mundo que o Dr. Eduardo Gaio faz parte do Educa 5.0 e ele vai estar acompanhando, né, todas essas situações que vão ocorrendo, e a gente vai convidar ele para fazer novas orientações, né, apresentar novas orientações para todo mundo. E se você tiver alguma dúvida, alguma questão que queira que o Dr. Eduardo Gaio esclareça, a gente vai estar passando, vocês podem postar aqui nos comentários, e a gente vai estar se comunicando todos os dias que precisar, né, Dr. Gaio? Para estar atendendo essas demandas que o pessoal vai trazendo aqui para a gente. Então, quero só agradecer inicialmente e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá! Até mais. Fico à disposição para responder qualquer pergunta acerca da LGPD, e com certeza, com o passar do tempo, a LGPD vai fazer mais parte do dia a dia das pessoas e vai acabar criando dúvidas e interesse a respeito dessa lei e da importância da proteção de dados das pessoas nesses tempos de tecnologia, internet, que a gente tem que acompanhar. Então é isso, obrigado e até mais, Regiane. Até mais, tchau!